Zika e os Camaleões. Alguém aqui se lembra desse nome? Zika e os Camaleões foi um desenho criado pelo artista brasileiro Ari Nicolosi. Produzida pelos Cinema Animadores em parceria com a TV Brasil e a TV Cultura, a série contava o dia a dia de Zika, uma garota muito criativa de 14 anos que se sente o preto e branco num mundo colorido. Ela quer mudar o mundo com a sua arte e sabe que terá que se esforçar para isso. Junto com seus amigos Gui, Nádia e seus camaleões de estimação, ela reflete e expressa seus sentimentos com arte ou música. Sem contar o episódio piloto de 2010, o desenho teve 2 temporadas com 13 episódios de mais ou menos 11 minutos cada. A primeira temporada sendo de 2014 e a segunda de 2017. Personagens e dubladores. Zika. Dublada pela Nanda Perini, a Zika é uma adolescente de 14 anos criativa e alternativa. Ela desenha, faz grafite, canta, toca violão e compõe, e até tem sua própria banda. Ela não se identifica com a maioria das pessoas ao seu redor, sendo o preto e branco no mundo colorido. Apesar de alguns momentos dela sendo chata e mimada, especialmente com a Daiane, ela ainda é uma adolescente, e eu sinto que ela é uma boa protagonista para uma série que se trata da adolescência em seu dia a dia. Algo também de se notar é que Zika é somente um apelido. Nunca descobrimos seu nome real na série e nem por conteúdos extras do site ou do Facebook. Gui. Dublado pelo Robson Kumode, o dublador do famoso Sasuke Uchiha de Naruto, o Gui é o melhor amigo da Zika, e um bem nerd por sinal. Também é cosplayer e o baixista da banda da Zika. De acordo com alguns episódios, os dois se conhecem desde pequenos, já que a Daiane conhecia a babá do Gui. Também se nota que o Gui tem 16 e não faz parte da mesma turma que a Zika, apesar dos dois estudarem na mesma escola. Existe também um grande clima romântico entre ele e a Zika, mas os dois tentam se convencer que é só amizade, apesar de terem ciúmes uns pelos outros. Batata. O Batata é o baterista da banda da Zika. Até o episódio Hora do Show, ele não falava absolutamente nada. Não é Batata? Com certeza. Viu? Eu não falo. Caraca, Batata! Você fala? Pelas cenas onde ele está presente, ele parece ser bem comilão. Nádia. A Nádia foi dublada pela Renata Calmon e é a melhor amiga da Zika. Originalmente introduzida mais pro meio da primeira temporada, ela e a Zika são muito parecidas, o que explica delas terem virado amigas tão rápido, e também explica o fato da Nádia também ser em preto e branco e não em cor, como os outros personagens da série. Ela também é muito inteligente e autoconfiante, até aconselhando a Zika naquele episódio onde ela fica insegura por causa de um biquíni. Também é mencionado que ela é a blogueira revelação da revista Semana da Moda, e que ela fez uma cirurgia quando era criança que deixou uma cicatriz nas suas costas. Os Camaleões. Caco, dublado pelo Felipe Xavier, do Chuchu Beleza, Zé e Alfredo, dublados pelo Eduardo Jardim, são os camaleões da Zika. Eles servem como a consciência da Zika, lhe ajudando a refletir sobre os dilemas presentes nos episódios. Enquanto o Caco é o camaleão mais pessimista, o Alfredo e o Zé são mais alegres e às vezes dramáticos. Enquanto eu procurava imagens para esse vídeo, vi que foram feitos bichos de pelúcia deles, mas eu não encontrei o porquê. Se foi para vender ou presente, pro elenco, sei lá. Breno. O Breno é um cara bem de boa, dono da sua própria loja de discos e professor de música da Zika, do Gui, do Batata e do Caio. Às vezes tem que aturar o drama, os hormônios da Zika, mas ele tem um grande carinho por ela. Ele também já conheceu os membros da banda Flight of Stone, que é a banda favorita da Zika. Stephanie. Dublada pela Melissa Garcia, que dublou a Alex, de 3 Espiãs Demais, e foi a segunda voz da Sailor Mercury de Sailor Moon, a Stephanie é a clássica patricinha que zomba da personagem principal, bem estilo Disney Channel. Ela ama moda, seguir tendências, e é uma garota bem fútil. É doida no Caio, melhor amiga da Gabi, e sempre teve uma rivalidade com a Zika. Porém, ao longo da série, ela e a Zika começam a se entender melhor, até deixando a rivalidade de lado em alguns casos. Apesar dela ser uma chata, ela é bem engraçada de assistir. Gabi. Dublada pela Priscila Franco, que dublou a minha querida Knives Chow, de Scott Pilgrim, e a Rarity, de My Little Pony, a Gabi é a melhor amiga da Stephanie. As duas estão sempre juntas e sempre se juntam para implicar com a Zika. As duas também se interessam muito pelo Caio. Falando nele, o Caio foi dublado pelo Fábio Lucindo, que você possa conhecer como Ash, de Pokémon, ou Kuririn, de Dragon Ball. O Caio é um guitarrista popular que não só chama a atenção da Zika, mas também da Stephanie e de outras garotas.
que é lerdo, pegador e muito popular, o que lhe torna bem fútil, apesar dele mandar bem e realmente ter um talento e conhecimento na guitarra e na música. Bruno. Também dublado pelo Fábio Lucindo, o Bruno é aquele cara forte e popular com um cérebro minúsculo, o típico clichê jock que se vê muito na mídia americana. Inclusive no episódio Aí Tem Bomba, é revelado que o Bruno, aos seus 15 ou 16 anos, canonicamente toma anabolizante de cavalo. Ele fora disso. Eu quero saber se você tá tomando alguma besteira, tipo anabolizante, essas coisas. Ah, pode crer. Tô tomando aí umas paradas pra cavalo. Tá ficando demais, né? Bob. Dublado pelo Yuri Chessman, que também dublou o Gon em Hunter x Hunter, o Bob é o irmão mais novo de Zika. Só pelo primeiro episódio vemos que ele é um cara burro e fútil, que não faz questão de estudar para ter um futuro bom, já que ele é literalmente um herdeiro. Porém, na segunda temporada, ele se apaixona por uma garota chamada Flávia, algo que lhe deixa mais sensível e gentil, o oposto do seu normal. Virginia. Dublada pela Rachel Ripani, a Virginia é a mãe da Zika. Como podemos ver em suas interações e pelo próprio episódio Tal Mãe, Tal Filha e sua música, apesar das diferenças, a relação delas é bem tumultuosa, mas dá certo às vezes. Também se deixa claro que as duas são muito diferentes, com a Virginia focando mais na sua aparência e reputação do que a Zika, que acha isso fútil. Também se dá para entender que a Virginia não foi tão ativa na criação da Zika, o que contribuiu para os mommy issues da Zika. Vincent. Dublado pelo Pascoal da Conceição, o Vincent é o pai da Zika. Sempre viajando, ele parece ser um pai bem ausente na vida de Zika, o que fica muito claro no primeiro episódio da série. Ou seja, a Zika tem mommy issues e daddy issues. Porém, ao longo da série, ele começa a ficar mais presente, até dando conselhos para a filha e se interessando pela sua banda. Daiane. Dublada pela Raquel Marinho, a Lissa de JoJo's e a Titi de Dragon Ball, a Daiane é a governanta da casa e cuidou bastante da Zika quando ela era pequena. Por causa disso, a Daiane se importa muito com a Zika, apesar de sempre ser descrita pela série como alguém que pega no pé e prega peças com ela. Por conta dessa narrativa, tem muitos momentos onde a Zika trata a Daiane mal, sem motivo válido, o que é muito chato de assistir. E é o caso de quase todos os episódios, menos o Peguei Pesado da segunda temporada. Algo meio nada a ver, mas eu notei quando eu tava reassistindo a série pra fazer esse vídeo, que por algum motivo deixaram ela mais pálida na segunda temporada. Sei lá, não sei se foi problema assim com as cores originais, não sei, mas sei lá, ela parou de pegar sol. Professora Tânia. Dublada pela Sônia Pérez, que também dublou a Margarida em alguns curtas antigos da Disney, é a professora da turma da Zika. Nanda, Isa e Bárbara Zurk. O que as três têm em comum são intérpretes da Zika. Nanda Perini é sua dubladora. Encantado e amizade entre meninas. Mas vamos combinar, eu já tô bem crescidinha. Isa Molinari é sua voz cantando. É um elo que ninguém mais quebra. E sua intérprete nos vlogs Mundo Zika. Tava cheia de sede. Daí eu entrei numa padaria e pedi um suco de abacaxi cortelã. E Bárbara Zurk a interpretou durante o evento Zika e os Camaleões Experience no Museu da Imagem do Som de 2014. Devo também mencionar a Eduarda Santos e Raíssa Negromonte, que interpretaram a Zika no clipe de Sempre às Segundas, apesar de eu não saber quem é quem. Episódio piloto. Em 2010, o episódio piloto de Zika e os Camaleões foi feito como um curta para o concurso Anima TV, um concurso do Ministério da Cultura com o objetivo de criar mais séries de animação brasileiras. Entre os 257 pré-projetos recebidos, só 17 viraram projetos desenvolvidos, entre eles Zika e os Camaleões, Vivi Vira Vento e Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas. Na teoria, só 2 projetos seriam selecionados para virarem séries de 13 episódios, que nesse caso foram Tromba Trem e Carrapatos Catapultas, mas no fim os outros curtas tiveram suas séries. O curta começa com a Zika acordando de um pesadelo, onde a Daiane, governanta da casa, a leva para um parque. Lá se descobre que é um parque de dinossauros, e um Tiranossauro Rex aparece. A Daiane aparenta fugir e a Zika, que fica, é comida pelo dinossauro. Assim, ela acorda e percebe que é segunda-feira. Durante seu banho, ela reclama sobre as segundas-feiras e quando se olha no espelho, nos deparamos com os tais camaleões que fazem parte do título da série. Depois, vemos a Zika tomando café da manhã e conhecemos a Daiane da vida real e a Virginia, mãe da Zika. A Zika, por algum motivo,
trata a Daiane mal, e também vemos a Zika se irritando com a mãe antes de sair para o colégio. No colégio em si, conhecemos a Stephanie e a Gabi, que gostam de zombar da Zika. Também descobrimos, de acordo com a professora, que a Zika é uma boa aluna e recebe notas altas, algo que a deixa alvo de chacota dos outros alunos, incluindo o Bruno, que aparece brevemente aqui. Agora, no pátio da escola, conhecemos o Gui, o melhor amigo da Zika. Os dois conversam brevemente sobre a zombaria da Zika e riem da Stephanie. Depois disso, pulamos para a casa da Zika, onde vemos ela almoçando com seu irmão, Bob. Nessa interação, já vemos a diferença entre os irmãos e como a Zika não gosta dele. O Bob tem um trabalho de ciências para amanhã, oferece 50 conto pra Zika fazer, e aí vem com o papo de cada negócio tem que ter um esperto para um otário. De saco cheio, a Zika vai pro quarto dela e reflete sobre o assunto com os camaleões. Com isso, ela faz um grafite muito maneiro e uma crítica social. Depois, ela vai falar com seu pai, ou melhor, tentar falar com ele, já que ele deixa claro que não quer assunto com ela. Isso aí, galera. A Zika tinha dead issues desde o episódio piloto. Desanimada, ela volta pro quarto e abre uma caixinha de música, que começa a tocar uma melodia enquanto notas saem da caixa. Ela toca nas notas e repete, sempre às segundas, algumas vezes, e aí já corta pra música em si, que encerra o episódio. Por ser o episódio piloto, muitos dos dubladores são diferentes do que na série final. Todos os camaleões foram dublados pelo Márcio Gianulo, o Bruno foi dublado pelo Rodrigo Pimentel, a Gabi foi dublada pela Carose Skind, o Gui foi dublado pelo Rodrigo Toledo e o Bob foi dublado pelo Paulinho, quem é que seja. Nada contra o Yuri Chessman, mas eu gostei bastante do Paulinho como Bob. Eu sinto que assim, a voz dele foi mais infantil, o que deve ter sido o caso mesmo, né? Devem ter pegado um pré-adolescente pra fazer o papel. E eu acho que combinou bastante. Sei lá, eu sinto que o Yuri às vezes força a voz e o Bob, né, o Paulinho, por provavelmente ser um pré-adolescente, né, a vozinha saiu naturalmente com voice crack e tudo. Então, sei lá. Eu também curti bastante o Rodrigo Toledo como Gui, apesar de eu preferir o Robson Kumoder no papel. Nas poucas falas do Rodrigo, dá pra ouvir aquele voice crack. Oi, menina, que cara é essa? Que é muito presente nas pessoas que estão passando pela puberdade. Então, sei lá, eu achei mais real, assim. Mas sem desmerecer o trabalho do Robson. Algo também muito notável por ser o episódio piloto é a fluidez da animação e o estilo artístico diferente do resto da série. Comparando com a primeira temporada, se vê que a animação é muito mais fluida e o estilo é muito menos, eu diria, artificial. No piloto, as linhas eram menos certinhas e retas, e um elemento legal era que alguns personagens tinham a metade do rosto uma cor diferente. Depois, na segunda temporada, o estilo deu uma leve mudada, com as linhas mais grossas e brilho nos olhos, e esse esquema da metade do rosto ser uma cor diferente voltou, só que com um tom mais escuro da cor de pele do personagem. Acho que também deixaram os corpos mais magros, mas talvez seja só impressão minha. Honestamente, eu não curti muito essas mudanças. Pra mim, o estilo do piloto é o meu favorito, né? Comparando piloto, primeira e segunda temporada. Mas assim, considerando que o orçamento para fazer o piloto provavelmente foi muito maior do que para fazer a série em si, mudanças tiveram que ser feitas pra, né, tudo dar certo. Às vezes isso acontece, né? Até com, por exemplo, Steel Ball Run, né, de JoJo's, que vai lançar em breve, né? Simplificaram os designs do Johnny e do Gyro porque, né, senão ia ficar um inferno de animar. Outra coisa que eu também queria comentar aqui são as diferenças do piloto e o primeiro episódio. Uma mudança óbvia é a intro, e o fato de ter um monólogo curto antes da intro, que nesse caso tem a ver com as segundas-feiras. Efeitos sonoros também mudam, como podemos ver aqui. A maioria das falas continuam as mesmas, e a sequência de cenas também. Mas tem algumas falas que foram trocadas ou que simplesmente não estão presentes, o que pra mim fez muita falta. Eu digo isso porque algumas trocam completamente a narrativa e a perspectiva de certos personagens.
Mas de todas essas, eu senti a maior falta de ter a Zika pequena no jornal do pai e a representação da relação deles usando a gangorra, presente no episódio piloto. Deixou a cena sem dinâmica e, na minha opinião, não enfatizou o quanto a Zika se sente ignorada pelo pai. Porém, gostei de certas coisas do primeiro episódio. Por exemplo, a única troca que eu gostei mesmo foi essa. Já que teve um motivo razoável para a Zika reagir do jeito que ela reagiu com a Daiane. No piloto, a Zika foi muito cruel e pra quê? Outra coisa que eu gostei mais no primeiro episódio foi a transição para a música de encerramento. No piloto fica meio aleatório a Zika abrir a caixinha, ficar apertando as notas que estão saindo, né, no ar, né, e repetindo sempre as segundas, igual uma doida. Então eu curti a abordagem do primeiro episódio, onde ela realmente compõe a música e, né, tá lá de boa com o violão. Dublagens estrangeiras. Com o sucesso da primeira temporada, a Nickelodeon, ainda em 2014, licenciou a série e distribuiu para outros países da América Latina. Assim surgiu a dublagem em espanhol. Porém, talvez por ter sido um desenho underground e estrangeiro nesses países, a dublagem em espanhol é praticamente lost media. Só consegui encontrar o episódio Razão e Emoção, postado no Facebook pelo próprio dublador do Gui. Extra grande con doble tocino. Yo pediré mi menú vegetariano de siempre. Claro, pero él se encuentra unas amigas y las invita a sentarse con ustedes. Alguns clipes curtos de episódios no YouTube. Sí, San Cielo. Es playback. Solo tienes que sonreír. E a versão em espanhol de Sempre às Segundas. Sempre los lunes. Graças a um post feito pelo locutor Hernán Palma, descobri certos nomes do elenco dessa dublagem. Mas e a dublagem em inglês? A respeito disso, encontrei 2 vídeos no Vimeo da Cinema Animadores. Primeiro é um vídeo promocional da série dublado em inglês pela própria Nanda Perini, a Zika. Drawings and spray paints. Into things I write and into songs I make. O segundo vídeo é uma dublagem do episódio Ela é Demais, feito por um estúdio e um elenco desconhecido, pois não é dito nos créditos, mas claramente estrangeiro. It's her. Yo, Zika, how you doing today? Hey there, Kyle. Everything cool? Hey there, girl. Até dublaram a música que encerra o episódio. Got to simplify, release the tension, uncomplicate. Não se sabe se este foi o único episódio dublado em inglês. Site. Apesar da série ter sido cancelada, e eu não sei se ainda passa na TV, o site da Zika ainda existe, mas não está ativo. Quando você entra no ziqueoscamaleões.com.br, você se depara com diversas coisas. A logo do desenho, o que parece ser a parte de fora do quarto de Zika, Zika e seus camaleões ali em cima, um coisa ali para ouvir sempre às segundas, as logos da TV Cultura, TV Brasil e Nickelodeon, e uma propaganda para o livro de Zika, o quadrado. Quando você clica na porta, você se depara com a Zika se trocando, e as palavras: "Agora que a minha intimidade já era, pode ficar à vontade." Ao clicar Meu Mundo, um textinho escrito pela Zika aparece na tela. Zika. Minha avó materna, desde que eu entendo as palavras, me chamava assim, Zika. Não sei porquê, mas eu gostava. E cresci Zika, hoje com 14 anos e 8 meses, para ser mais exata. E desde os 11, cultivei o hábito de fazer a minha arte. Amo escrever, cantar, fui até estudar música. Sou fruto de uma infância com pais displicentes. Meu pai por trabalhar muito e minha mãe por precisar de muito tempo para viver no planeta das peruas vaidosíssimas e de uma babá que sempre adorou me sacanear. Eu bem que podia me fazer de coitadinha, mas eu sou do tipo de pessoa que supera essas coisas nem tão legais que a vida nos oferece e, se possível, até com humor. Aprendi que é uma boa ferramenta para a nossa sobrevivência. E resolvi que quero ser alguém na vida. Quero falar e ser ouvida. Aquela coisa de falem mal, mas o resto vocês já sabem. Meu mundo. Há tempos venho pensando no que fazer, com o que venho desenhando, escrevendo, compondo, coisas que mantenho trancadas no meu quarto, no meu mundo. Foi então que vieram as palavras mágicas. Desenho animado. Isso, uma série em animação, aonde eu fosse desovando aos poucos esse material. Do meu mundo para o mundo de todo mundo. Confuso? Talvez. Meus dias são assim. Vivo como quase qualquer garota da minha idade. E, claro, coisas acontecem o tempo todo. Coisas boas e ruins também, porque nada nem ninguém é perfeito. E aquilo que mexe comigo, me incomoda, vira inspiração. E na arte eu coloco a minha forma de ver tudo isso, de sentir as coisas.
Eu divido esse processo com os meus bichos de estimação. São 3 camaleões que vivem no meu quarto e falam comigo. Me ajudam bastante, pois enchem minha cabeça de conflitos, o que é bom, me fazem pensar e tirar conclusões. E é desse dia a dia que saem as histórias para os episódios da minha série em animação, Zika e os Camaleões. Da relação com a família, meio complicada, colegas de escola, alguns, amigos, pouquíssimos, e etc, etc. Vivemos num mundo caótico e eu quero fazer alguma diferença. Não quero ser daquelas pessoas que simplesmente passam por aqui empurrando com a barriga. Quero marcar meu território porque acho que é isso que os artistas, os bons, fazem, não é mesmo? Clicando em A Série, o texto a seguir aparece com uma ilustração da Zika com os camaleões. Abre aspas. Antes mesmo do homem descobrir que a Terra era redonda, ela já girava. E nós caímos aqui assim, com ela girando, e temos que correr atrás. Aí vem a questão, ser mais um ou fazer a diferença? Minha resposta, fazer a diferença, claro. Zika e os Camaleões é a minha série animada, onde meus desenhos ganham movimento, meus textos vozes e minhas músicas imagem. Mostro meu dia a dia através da minha visão e sensibilidade artística, faço uma releitura daquilo que mexe comigo, me tiro do lugar. Pelo menos o meu mundo, não quero que gire desgovernado, sem rumo. Mais embaixo tem uma propaganda da Nickelodeon. As abas de personagens e vozes mostram exatamente isso. Em clipes e letras, uma ilustração aparece até você clicar em uma das abas. Em clipes, 6 clipes estão disponíveis, mas em letras só tem sempre as segundas e apesar das diferenças, que na minha opinião são as melhores músicas. Na galeria temos a opção de ver ou arte dos fãs, ou arte dos artistas Rafi Ribeiro e Ari Nicolosi. Quando se clica em Downloads, só aparece novidades em breve. E, finalmente, ao clicar em Experience, aparecem fotos do Zika e os Camaleões Experience no Museu da Imagem e do Som de 2014. Lá teve grafite, stencil, um pequeno show e a venda do livro da Zika. Apesar de não estar no site, existe o vídeo Videocase Zika sem promo no canal Conteúdos Diversos no YouTube. Livro. O Quadrado, um conto de Zika, é um livro escrito por Ari Nicolosi e publicado pela editora Devir. Este livro, feito para promover o desenho, é um conto escrito e ilustrado, entre grandes aspas, pela Zika. Como não se tem muita informação do livro online e eu ainda não tenho ele, aqui está o resumo da contracapa. Eles são em 4, vão entrando um na vida do outro, ganhando importância, criando sentimentos profundos e acabam formando o quadrado. O livro está disponível na Amazon e no próprio site da Devir, se você estiver interessado em ler. Jogo.
Jogo? Isso mesmo que você ouviu. Zika e os Camaleões ia ter um jogo chamado Mr. G contra o mundo. Infelizmente o jogo nunca foi lançado, e a única prova que a gente tem que esse jogo foi feito é o vídeo promocional Game Zika e os Camaleões do canal Motion Designer Silvestrimus. A história do jogo, pelo que vemos no vídeo, é simples. O Gui, enquanto assistia TV, se deparou com uma propaganda da empresa de games Gemax, que está fazendo um concurso imperdível. Crie o melhor herói para um game, resolva o enigma do site e ganhe uma chance de trabalhar num projeto da Gemax. Interessado, o Gui decidiu participar e convidou a Zika para ele ajudar. Pela gameplay disponível, se percebe que jogamos com a Zika, sem indicação de poder trocar de personagem. Aí, enquanto o Gui resolve o enigma do site, o jogador pode interagir com ele e explorar sua casa. E, inclusive, se eu não me engano, é a única vez que vemos realmente o quarto e a casa do Gui. Não se sabe o porquê do jogo nunca ter sido lançado. Desaparecimento. Segunda-feira, dia 16 de junho. Irônico sendo uma segunda-feira, né? Eu tava de boas e do nada lembrei da série. Como não vejo muitas pessoas falando sobre, pesquisei Zika e os Camaleões Reddit para ver se tinha alguma discussão recente sobre o assunto, já que muita gente jovem usa a plataforma. Foi aí que me deparei com um post do user Ark2202, um gringo tentando saber mais da série. De boa, mas quando eu olhei os comentários, eu entrei em pânico. Também tô procurando isso. Tudo foi deletado, sei lá por quê. Infelizmente, todos os vídeos e playlists desapareceram. Acho que o canal foi excluído do YouTube. O canal não foi excluído, mas os vídeos foram. Triste. Entrei nas playlists e nada. Pesquisei no YouTube e nada de novo. Até fui ver no nosso querido Wayback Machine e nada. Os episódios sumiram da face da Terra. E isso só encheu minha cabeça de perguntas. Número 1. Como? Eu lembro que tinham uploads da série tanto de canais comuns quanto da TVzinha, aquele canal Teen do SBT. Número 2. Por quê? A série ficou no ar na internet por tanto tempo. Inclusive era onde eu mais assistia. Então por que isso do nada? E o número 3, o mais temido. Será que isso vai virar Lost Media? Comecei a pesquisar, procurar episódios, ver se tinha mais alguém falando disso nos comentários do YouTube. E aí me veio a ideia de criar esse vídeo. Meu objetivo com esse vídeo era obter algum tipo de resposta. Vai que um de vocês tivesse os episódios salvos num drive, ou soubessem o motivo desse desaparecimento. E eu adiei essa parte do roteiro por muito tempo, porque eu simplesmente não tinha resposta pra dar. Só minha testemunha de que, a série tinha sumido. Foi aí que meu pai sugeriu. Tenta entrar em contato com alguém da equipe ou do elenco por alguma rede social, vai que dá certo. E foi isso mesmo que eu fiz. Meio sem fé, mas eu fiz porque realmente vai que dá em algo. E no fim, deu. Às 9h05 da manhã do dia 26 de junho, recebi uma resposta de ninguém mais, ninguém menos do que Silvia Prado, produtora executiva do Cinema Animadores e do Conteúdos Diversos. Oi, Camila. Que gostoso receber seu e-mail. Ficamos muito felizes com a sua mensagem e ideia de produzir um doc sobre a série. A série saiu do ar porque não renovamos o contrato com o SBT. Agora vamos atrás de produzir a 3ª temporada e com isso queremos repensar toda a estratégia da presença online da Zika. Em breve você deve ter notícias. Copie o Ari, o autor da Zika. Abraços e obrigada pelo carinho com a nossa filhota, Silvia. E com isso, comecei o roteiro desse vídeo. Porém, por volta de meio de junho, assim, perdi a motivação e eu abandonei o roteiro. Agora, em setembro, que é quando eu tô realmente gravando isso aqui e terminando a edição, a minha motivação voltou. Inclusive, a série foi recuperada. Um anjo chamado User, irado TV oficial no Reddit, conseguiu recuperar as 2 temporadas completas e colocou elas no Google Drive, que colocarei na descrição. Graças a isso, meu vídeo, especialmente a parte sobre os personagens, pode ser muito mais detalhado do que nos rascunhos anteriores. Enfim, agora podemos ficar em paz, já que essa série está de volta e tem chance de voltar pra TV com uma nova temporada. E aí, galera, tudo... o microfone tá aqui. Muito obrigada por ter assistido até aqui e muito obrigada também a Silvia Prado por ter respondido meu e-mail. Esse vídeo deu muito trabalho e perdão por não ter completado ele antes, Deu pra ver, assim, até com a mudança no cenário e a mudança no meu cabelo, que, assim, nem tudo isso foi gravado no mesmo dia, Enfim, perdão essa demora. Se você curtiu esse vídeo, aproveita e deixa o like... compartilha com outros fãs da Zika e pessoas que não conhecem ela. Também, por favor, comente o que você achou, se eu errei alguma informação,
favor, me corrija nos comentários. Né, também, se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, né, me avise, né, eu posso fazer sobre os Undergrounds, Luluzinha Teen. Tem muita coisa assim que eu posso, né, entrar em detalhes e fazer um vídeo bem produzido desses. Também, se você quiser, se inscreva no canal. Eu não posto com frequência, mas assim, dependendo da repercussão do vídeo, eu posso fazer um esforço. Também, se vocês tiverem interesse, eu posso fazer uma resenha do livro da Zika, já que eu finalmente tenho ele em mãos. E é só isso por hoje. Muito obrigada pela sua atenção. Né, de novo, perdão a demora e até a próxima.